e, por conseguinte, se houver alguma interrupção, faremos o possível para retomar logo que possível. Depois, referir-vos também que existe um pequeno atraso face ao atual acontecimento para aquilo que é publicado live, mas são apenas alguns segundos. Isto para vos dizer que vocês vão poder colocar comentários durante a sessão, questões que possam ter, e eu, como moderador, tentarei integrar na nossa conversa alguns dos comentários, algumas das questões que possam surgir. Em relação ao tema atual, o tema é o Covid-19, nós apelamos mais uma vez para seguirem as instruções das autoridades e mantenham-se protegidos. Em relação ao tema que nos traz cá hoje, nós temos andado a fazer estas sessões para conversar sobre o impacto do Covid-19 na hotelaria e hoje vamos ter uma perspectiva mais contabilística, uma perspectiva jurídica e, se tudo correr bem, também ainda teremos uma análise dos recursos humanos. Eu vou passar às apresentações, portanto eu chamo-me Ricardo Silva, sou diretor da Quase Tudo, que é uma empresa que presta serviços na área financeira, contabilidade, apoio à fiscalidade, processamento salarial. E nós temos um grande foco na hotelaria. Comigo estão hoje dois colegas, estará possivelmente um terceiro, mas eu vou passar às apresentações. Portanto, eu tenho comigo o Paulo Revés, que é o Chief Accounting Officer da DHM, da Discovery Hotel Management. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. E também tenho o Paulo Valério, que é advogado e é o sócio da VFA, Sociedade de Advogados. Boa tarde. Olá, Ricardo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado. Também vamos tentar ter ainda o Paulo Gonçalves, que é o diretor de recursos humanos da Quinta do Lago, mas ele teve um imprevisto em relação a estas questões do layoff e neste momento ele não está disponível, ele tentará entrar durante a sessão, se ainda for possível. Passando assim às perguntas, eu ia-vos perguntar sobre se acham que as medidas apresentadas pelo Governo face ao Covid-19 são suficientes. E começaria aqui pelo Paulo Revés. O que é que tu achas? Também, antes de mais, agradecer desde já o convite e espero que estejam todos bem. Acho que as medidas apresentadas pelo Governo, diante das circunstâncias, acho que são as possíveis, os recursos são limitados. Acho que estamos com a necessidade de ser, dado que o problema é um problema global, um problema conjunto, que todos estamos a sentir, as necessidades também são de respostas conjuntas. Sinto que há muito mais falta de resposta conjunta e estratégica a nível dos próprios governos em si, da União Europeia e dos apoios. Quanto a nós, os nossos recursos, sabendo que eles são limitados, penso que até foram muito ágeis. Acho que as medidas são, de facto, muitas delas fortes. No entanto, naturalmente, e também acho que como tem sido passada essa percepção, devemos ser cuidadosos e não nos precipitarmos e ir analisando dia a dia, dado que estamos todos a viver o desconhecido em muitas circunstâncias, antecipando que não será novidade para ninguém, que vamos ficar seguramente mais frágeis a seguir. Portanto, todas as medidas devem ser elas tomadas com algum cuidado. De destacar que, para mim, uma das coisas que penso que todos os profissionais que estão ligados neste momento à componente jurídica, contabilística, estão a sentir as mesmas dificuldades, que são as questões relacionadas com a clareza das medidas, a precisão das mesmas e a sua velocidade. Considero que elas têm sido rápidas, considero que irão seguramente surgir mais medidas, portanto, neste momento, tento, dentro dos possíveis, aguardar com a máxima serenidade para que consiga todos os que contacto diariamente, não nos precipitemos, porque hoje uma medida que conhecemos hoje, amanhã já pode estar atualizada, temos estado a viver isso constantemente. No entanto, considero que a nível nacional e dadas as nossas circunstâncias, penso que está a ser feito tudo, em que sugeria que fossem tentados fazer mais esforços para envolver mais os profissionais, na área da contabilidade, as empresas, em que tudo o que possa ser feito, seja feito de uma forma concertada. Penso que será mais objetivo, sendo sempre que a questão da clareza e da objetividade das mesmas é fundamental.
Paulo, Valério, também concordas? Sim, Ricardo, olha, eu queria começar por agradecer e dar-vos os parabéns a ti e à Quase Tudo por esta iniciativa. Nós estamos a viver uma situação que é uma situação sem precedentes. Não é só o governo que está a aprender a lidar com a situação, são os profissionais no terreno que estão diariamente a tentar encontrar uma forma de lidar com esta situação. E por isso, este tipo de discussões é fundamental para que os vários profissionais possam trocar perspectivas, possam esclarecer dúvidas e possam de alguma forma também contribuir com estas discussões para o melhoramento das medidas que estão a ser tomadas. Indo concretamente ao tema de saber se as medidas são ou não suficientes. Vamos lá ver, isto é de facto uma situação sem precedentes e o que o Governo optou por fazer numa primeira fase foi aplicar um conjunto de medidas de choque que estão vocacionadas para aquelas empresas que, de uma forma mais imediata, mais direta, mais abrupta, foram afetadas por estes acontecimentos. São medidas que são muito musculadas do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do estado de exceção que cria aos mais diversos níveis, mas são também medidas que estão muito limitadas no tempo, ou seja, não é possível, evidentemente, manter este esforço financeiro e manter este estado de exceção em vários domínios durante um período muito significativo de tempo. Portanto, o que nós estamos a fazer é, para usar uma metáfora que vamos usar muitas vezes ao longo dos próximos tempos entre a economia e a saúde, o que nós temos neste momento é o governo a focar-se, digamos, nos cuidados intensivos às empresas que de uma forma abrupta foram atingidas por isto, mas não é possível, digamos, fazer um apoio de largo espectro a toda a economia e a todo o país apenas com estas medidas, porque elas, por um lado, são limitadas no tempo e, por outro lado, não são aptas a resolver o problema de outras empresas. Sem me adiantar muito mais e para podermos continuar no nosso caminho, mas para dizer que, no fundo, estas medidas tanto vocacionadas para as empresas que estão diretamente e abruptamente afetadas por esta situação, deixam de parte um conjunto incontável de empresas que já tinham algumas dificuldades, que já não estavam, quando estes acontecimentos surgiram, nas melhores condições, mas que não estão, por isso mesmo, em condições de aceder a uma parte das medidas que o Governo aprovou agora. Ao layoff provavelmente poderão fazê-lo, mas, por exemplo, se quiserem recorrer a moratórias nos bancos, já têm um conjunto de requisitos que implicam que a dificuldade delas seja uma dificuldade imediata e que resulte, que decorra direta e imediatamente do problema da pandemia. Portanto, haverá empresas que, enfim, com algumas dificuldades que vêm de trás, não vão conseguir sobreviver com este tipo de medidas. Portanto, há outras coisas que vão ter que ser feitas, mas podemos conversar um bocadinho sobre isso lá mais à frente, não quero monopolizar a conversa. Eu acho que o Paulo Veste, sobretudo, colocou aqui a questão de serem rápidas. Não vos parece que algumas medidas e a legislação está a ser precipitada? Pressa demais. Por vezes vê-se correções nos decretos várias vezes durante uma semana. Não parece haver um sentido estratégico. Parece haver uma precipitação para que haja rapidamente legislação e depois há correções que vão sendo feitas à medida que a sociedade se vai apercebendo da situação e comentando sobre elas. Paulo, se me permitem, sim, em certa medida sim, mas também a dificuldade de interligação da comunicação daquilo que é necessário à sua publicação e à sua execução, também nem imagino, se calhar, nem sequer consigo imaginar as dificuldades que todos também estão a passar para conseguir adaptar e também em virtude de todos os contactos que imagino que estejam a manter, isso possa causar algumas dificuldades. É importante manter também um estado de serenidade, um estado que se consiga não passar sequer pela cabeça de caos, mas sim de manutenção da capacidade instalada, perceber que efetivamente assim que ultrapassarmos necessitamos de salvaguardar os recursos suficientes para conseguir arrancar e isso de facto é um enorme desafio, como o Paulo Valério também dizia, há aqui um enorme espectro de empresas que irão sentir na pele que não conseguem ter acesso, que era também um dos temas que tenho aqui também para dar aqui alguns inputs mais à frente, não querendo alongar, mas é importante conseguir conjugar aquilo que se comunica com aquilo que se publica, em que conseguindo utilizar todos os recursos, e nos recursos digo que não nos falta, felizmente, são
uma grande variedade de especialistas em muitas áreas, que nesta fase acho que todos nós estamos com toda a disponibilidade, com parceiros, com colegas, com amigos, porque todos queremos ultrapassar esta situação. Portanto, por vezes, eu não sei se poderá ser precipitação. Presumo e quero sempre assumir que as necessidades assim o exigem, e sempre que se percebe que estamos perante algo que tem que ser alterado, também a humildade de o alterar. Prefiro encarar sempre por esta perspectiva, mas penso que será também importante, e acho que aqui também os governantes de alguma forma têm tido uma aprendizagem também constante na sua comunicação, e não só para ir ao encontro daquilo que se publica, mas também as expectativas que se criam. Acho que é muito importante saber gerir e também perceber que, de uma forma gradual, as circunstâncias irão mudar, logo as medidas que também terão garantidamente que mudar e deverão ser adequadas às necessidades e àquilo que se viverá. Porque se os recursos são limitados, temos que perceber que a capacidade instalada tem que ser mantida ao máximo para se conseguir arrancar. Inicialmente, presumo que na nossa atividade, então, vai ser difícil um arranque exponencial, mas provavelmente, se tivermos boas capacidades, podemos ter um forte crescimento de retoma. Portanto, eu penso que aqui a interligação da comunicação e da posta em marcha, digamos que da colocação, da disponibilização daquilo que se publica, penso que também irá ser melhorado ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, é a minha expectativa, e que, embora possa por vezes transparecer aqui, porque nós, contabilistas, por exemplo, sofremos todos os dias com questões, ainda hoje está a ser uma tortura para conseguir perceber o que é que nós precisamos, o que é que os clientes precisam, como fazer, distinguir entre tipo de clientes, de empresas, os membros de órgãos estatutários, como fazer. Portanto, todos os dias estão a surgir e irão surgir sempre, porque esta circunstância é de todo excepcional. Portanto, a imprevisibilidade da alteração das circunstâncias e das dificuldades que todos nós vamos e estamos a sentir, também exigem que comuniquem connosco com clareza e que nos ajudem a perceber as medidas que estão a tomar para conseguir executá-las, informar as pessoas, conseguir ajudar as empresas a aceder a elas, porque não faz sentido nós estarmos a tirar uma informação hoje que amanhã já não é aquela informação, perdemos horas e horas e horas e horas e horas, e amanhã não é aquela informação, é terrível. É terrível para nós, é terrível para os clientes, por vezes que ficam com expectativas que vão poder aceder a um determinado financiamento, a um determinado apoio, e de repente se calhar vêm-se limitados ou já existem outros. Portanto, eu estou em crer que não será uma questão apenas de precipitação, porque acho que tem existido bastante ponderação na comunicação. Penso que há aqui um desajuste em que estou em crer que irá haver aqui um natural ajustamento também em função da aprendizagem, porque neste momento acho que é óbvio que estão todos a trabalhar para o mesmo, para queremos todos sair desta situação o mais rápido possível, com as melhores condições possíveis, tentando alargar a todas as medidas em que ninguém tem dúvidas que é todo o esforço coletivo. Basta pensarmos que estamos em casa por nós, mas pelos outros. Portanto, começa pelo nosso dia desde que acordamos. Daí a nossa questão profissional, acho que é transversal a tudo o que se nos passa a nós. Portanto, o não precipitar acho que é mesmo para nós, quando estamos a analisar aquilo que é publicado, perceber se não está, será que é mesmo aquilo, será que não devemos esperar umas horas, perceber algum colega, algum apoio jurídico que também nos permita ter uma melhor percepção daquilo que está a ser publicado. Portanto, eu acho que é uma questão difícil. Eu tento ver que não é uma questão de precipitação de quem nos está a governar. Exato. Concordo. Eu estou muito em linha com aquilo que o Paulo Revés acabou de dizer. Eu acho que há aqui várias questões que acabam por conduzir todas à mesma conclusão. Por um lado, não existe um mapa para navegar estes mares, não é? Ninguém tinha na mão um mapa para conseguir fazer este caminho. E, portanto, nessas circunstâncias, há vagamente uma bússola que tem a ver com os estudos dos epidemiologistas, com as análises que os economistas vão fazendo relativamente à possibilidade de evolução disto, mas depois, não havendo mapa, aquilo que se consegue fazer
fundamentalmente e inevitavelmente é navegar um bocadinho à vista e navegando em função dos obstáculos que vão surgindo, daquilo é que nos parece a melhor forma de contornar esses obstáculos. Portanto, não havendo um mapa e estando nós a navegar em mares tão incertos como estes, é natural que existam alguns avanços e recuos, que por vezes possam existir medidas que no primeiro momento parecem adequadas e que depois, num segundo momento, talvez não sejam, e ter a humildade, como eu creio que apesar de tudo o Governo tem tido, para corrigir a mão, para emendar a mão, quando é necessário fazê-lo. Vale a pena também terem atenção que normalmente, quando se aprovam leis, elas, enfim, não estão preparadas para serem usadas de uma forma massiva no dia seguinte por quase todos os seus destinatários. E, portanto, há normalmente um caminho que vai desde a aprovação de uma lei até à sua aplicação no dia-a-dia, aquilo que se chama o embate da lei com a realidade. E esse embate, que normalmente é gradual, permite uma discussão dos profissionais, um envolvimento da comunidade académica, o estabelecimento de doutrina, o estabelecimento de jurisprudência relativamente às questões que são mais controversas. Portanto, este caminho que normalmente as leis fazem, neste caso é um caminho que não pode ser feito, porque estamos a falar de leis que saem hoje para serem aplicadas amanhã por um número gigantesco de pessoas. E, portanto, esse embate com a realidade, que é sempre necessário em qualquer diploma, neste caso acaba por acontecer em circunstâncias que são totalmente anómalas. Mas eu gostava de colocar a tónica também numa outra coisa. Compreendendo isso, e portanto para responder à pergunta, não acho que esteja em causa precipitação, acho que há uma tentativa de responder e atender aos problemas com a melhor informação possível no momento. Há também aqui um papel muito importante da sociedade civil e eu acho que esta iniciativa da Quase Tudo vai ao encontro desse papel e outras iniciativas que se vão multiplicando por aí vão também nesse encalço. É que, enfim, o Governo está a fazer o seu papel, mas nós, profissionais, temos que fazer o nosso papel também. O nosso papel passa por apontar aquilo que esteja errado, por um lado, mas passa também naquilo que é o nosso dia-a-dia profissional, nas interações que temos com os nossos clientes, na análise que fazemos das medidas que vão saindo, ir encontrando eventuais propostas de melhoramento e irmos procurando dar voz a essas propostas, seja através das nossas empresas, seja através das nossas organizações profissionais, sindicais, associações profissionais, enfim, as entidades a quem estejamos ligados. Portanto, também não podemos esperar que o Governo sozinho dê conta do recado todo. Há uma parte do recado que vai estar do nosso lado e nós, no nosso dia-a-dia, vamos ter que identificar problemas e vamos ter que os sinalizar, não numa perspectiva destrutiva, porque mais do que nunca temos que estar unidos em torno deste objetivo comum, mas numa perspectiva construtiva, ou seja, temos que procurar assinalar aquilo que eventualmente esteja menos bem e procurar colocar na agenda propostas de melhoramento que permitam que as medidas tenham um outro alcance e que sejam mais eficazes. E, portanto, é isso fundamentalmente. Nas tuas palavras, eu não sei se vocês tiveram a par sobre esta questão que depois se gerou precisamente com aquilo que me pareceu como um debate construtivo, mas que eu acho que foi demasiado criticado, que foi o Nuno Carvalho, o sócio-gerente da Padaria Portuguesa, em que ele referiu alguns pontos destas ajudas e como é que ele via na área dele que as coisas não estavam tão bem e que depois, na prática, ele chegou a dizer que era uma mão cheia de nada destes vários incentivos. Eu sinceramente, da entrevista que li, pareceu-me que, na perspectiva dele, assim ele não via, porque ele, de qualquer forma, são alguns milhares de colaboradores e, portanto, ele também vê na perspectiva futura as dificuldades que vai sentir. E pegando nisso, vocês acham que efetivamente são uma mão cheia de nada estas várias medidas ou veem valor efetivamente nelas e acham que desta forma vamos conseguir passar este momento mais difícil? Se me permitem, é assim, uma mão cheia de nada
Não me revejo nessa posição, não só por pensar a forma como as empresas podem aceder ao layoff, outra questão é, como o Paulo Valério também já referia há pouco, que são as empresas que estão em dificuldades, mas admitindo uma empresa que não tem dívidas e que tem a sua situação regularizada quer com a banca, quer com o Estado, estamos a falar de uma redução que em alguns casos que estudamos dá um impacto na tesouraria de 80%, relativamente a salários, portanto é uma ferramenta para mim brutal. Depois, tudo bem, tivemos uma grande complicação no dia 19 à noite ou no dia 20 de manhã, dizem-nos que não precisamos pagar naquele dia. Efetivamente já tinha havido, muita gente que tinha pago. E ainda bem, por um lado, na perspectiva da receita do Estado, mas, no entanto, aqui estamos a falar de também conseguir diluir com impacto direto naquele momento e no momento de tesouraria de março e já de abril e dos próximos meses, do IVA. Estamos a falar do IVA, estamos a falar depois de um tema que também espero lançar mais à frente, mas que se admitirmos que não vou pagar o IVA e se tiver as empresas a conseguir ter acesso ao pedido de reembolso de uma forma bastante ágil, portanto posso ter também aqui um enorme apoio às empresas e à tesouraria, naturalmente com os devidos atrasos e circunstâncias de validação de dados. Todas as medidas vão ser tomadas assim, ou antes, eu nem dizia tantas medidas, os apoios, achas que vão ser tão ágeis como aquilo que as empresas esperam, que as pessoas esperam? Por exemplo, o que foi divulgado, se de facto, a dia 28, todas as empresas que recorreram ao layoff tiverem nas suas contas os dinheiros que a Segurança Social conhece pelas remunerações comunicadas, penso que a dia 29 estamos todos em condições de fazer as transferências dos ordenados processados. A minha opinião é que não devia ter sido dessa forma, mas isso era um tema que também tinha lá para a frente, em que eu percebo que o apoio é à empresa, mas o apoio podia ter sido à empresa via colaborador, em que também se mitigava um bocadinho o impacto no IRS, se fosse um subsídio direto ao colaborador, não tendo de descontar IRS porque não era a empresa que processava. Aqui penso que poderia ter dado outro apoio, mas eu também, nesta fase, quero acreditar que, sendo uma fase inicial e que naturalmente esperemos sempre que seja o mais curta possível, não se pode gastar as fichas todas de uma só vez. Temos que ir com calma e analisando dia a dia, e efetivamente são medidas poderosas, em que de facto quem tinha que pagar todas as suas obrigações, IVA mensal, retenções na fonte, segurança social, pode ficar com esse dinheiro para salvaguardar de salários. Naturalmente, se já não tinham dinheiro para pagar esses impostos, provavelmente também poderiam já estar em dificuldades para pagar salários. E aí eu tenho uma visão que mais tarde ou mais cedo, se efetivamente tivermos que apertar ainda mais em termos de medidas, deverá-se começar a pensar também em medidas que possam apoiar as empresas que já estavam em dificuldades. Naturalmente, como parece-me óbvio, não podemos deixar, porque estamos a falar de milhares e milhares, não milhões de colaboradores que também vão ficar porque já estavam em dificuldades, não tiveram hipótese sequer de recuperar. Agora, naturalmente não podemos beneficiar o infrator, mas nem toda a gente, não se pode passar a ideia, por vezes as empresas não pagam porque não querem. Não pagam, não conseguem, e pagam as devidas compensações, pagam as multas, pagam os juros mais à frente quando recuperam. Deixar morrer empresas que têm viabilidade económica, viabilidade financeira, só por uma circunstância de escrever na lei, não me parece totalmente justo. Não querendo colocar, digamos que, em igualdade quem não cumpre com quem cumpre, não é esse o tema, mas deveriam de existir linhas de apoio com processos de recuperação e de apoio diferentes, mas com apoio, não ficarem totalmente excluídos. Digamos que estamos todos para o mesmo, se queremos ser inclusivos, temos que incluir também aqueles que já estavam em dificuldades, porque se já estavam, naturalmente já vão ficar. Portanto, todas as medidas, me parece, que têm um impacto brutal e direto nas tesourarias. Naturalmente que inicialmente, e também quando essas declarações foram feitas, não sabíamos como é que ia ser feito, se aos colaboradores, se diretamente às empresas, e presumo que todos nós o que pensámos foi, se já não tenho dinheiro, como é que eu vou ter se não tiver que esperar? Nós sabemos que o Estado não é normalmente, digamos que a entidade mais ágil a efetuar pagamentos, porque uma das soluções também podia estar neste momento a ser contemplada, e quero acreditar que sim, é agilizar os pagamentos sem traço que eles têm aos fornecedores, como todos os seus fornecedores. Portanto, dito isso, eu penso que, só pegando na questão do layoff, e não sendo especialista sequer nessa matéria, mas na perspectiva contabilística, fiscal, porque estamos a falar de uma redução para zero dos encargos da entidade patronal, incluindo os membros de órgãos estatutários. Portanto, é uma redução brutalíssima, com um impacto brutal. Sendo que, quando na tesouraria tem um impacto, por vezes, acima de 80%, acho que é significativo. Naturalmente, aqui, acho que onde precisará de ser afinada é o espectro de empresas que isto poderá conseguir chegar. Agora,
podemos depois ver mais à frente que eu estou para mim em crer que poderia haver aqui um apoio mais direto às famílias e eu estou em crer que o evoluir da situação irá levar não só um empurrar da barriga, um adiamento de coisas, mas algumas circunstâncias, efetivamente, uma não existência de algumas questões ou de alguns impostos ou algum tipo de redução. Acho que será quase uma consequência, a não ser que corra muito bem, nós daqui a 2 semanas já estejamos todos no restaurante juntos, mas infelizmente acho que será um pouco mais demorado do que isso. Se calhar 2 semanas, exato. Paulo, Valéria. Vamos ver. Eu acho que há um equívoco que vale a pena nós procurarmos, pelo menos, desafiar. Há aqui ou melhor, há uma verdade adquirida que vale a pena nós desafiarmos nesta conversa, que é esta ideia de que no dia 14 ou 17, já não me recordo bem, foi declarado o estado de emergência ou foram declaradas as medidas de contenção e no dia 18 as empresas, como consequência dessa declaração, ficaram com as contas bancárias vazias e deixaram de ter dinheiro para pagar o que quer que fosse. Vamos lá ver, em condições normais, se estivéssemos a falar de um tecido empresarial normal, os impactos, tirando aquelas empresas e mesmo essas, mas que sofreram um impacto direto no dia seguinte da sua atividade porque estiveram que fechar, mas em princípio as empresas que tivessem uma estrutura de capitais ajustada e de acordo com aquilo que é desejável, bem, não sentem no dia seguinte, nem 3 dias depois, nem 15 dias depois, esse impacto na sua tesouraria. O que acontece com muitas empresas, porventura também acontecerá com a padaria portuguesa, o que para mim é uma surpresa, é que elas estão de tal forma descapitalizadas que no dia a seguir à declaração de emergência já não têm dinheiro para pagar os salários aos trabalhadores que tinham trabalhado 20 dias para trás em condições perfeitamente normais. Portanto, eu acho que há aqui um equívoco que nós temos também que desmontar. É verdade que tem que se acudir de uma forma o mais intensa possível às empresas que estão a sentir os efeitos desta crise. Eu creio que isso está a ser feito, e está a ser feito com quantidades brutais de dinheiro e com uma situação de exceção aos mais diversos níveis, também na flexibilização das obrigações fiscais e contributivas, com os incentivos que a banca está a disponibilizar às empresas neste momento, com as moratórias, com as medidas relativamente ao arrendamento. Dá aqui um conjunto de medidas muito significativo, mas eu diria que, sendo significativo e excepcional, o governo não se podia colocar numa situação de, no dia seguinte à declaração, digamos, da emergência, pegar em toneladas de dinheiro e meter nos bolsos de todas as empresas e de todas as pessoas, como de alguma forma foi sendo sugerido numa fase inicial, porque isso seria insustentável. Aquilo que é preciso fazer é acudir de uma forma que é extraordinária, mas com alguma cautela, àqueles que sentem os efeitos desta crise de uma forma mais imediata, contar também um pouco com a colaboração dos próprios empresários, mas nós vamos perceber isso, e isso leva-nos para o tema seguinte. De facto, já havia uma crise latente, ou um problema latente de capitalização das empresas anterior, digamos, às circunstâncias da pandemia, que portanto, uma crise que faz com que, de repente, e em função desta circunstância, toda a gente clame por receber dinheiro a custo zero no dia seguinte. Mas isso não pode acontecer dessa maneira. E nós, para essas empresas, para aquelas que já tinham dificuldades e que já deviam ao Estado e que, por alguma razão, não têm declaração de situação contributiva regularizada, portanto, porque deviam à autoridade tributária ou deviam à segurança social, e até fizeram planos, mas não conseguiram constituir uma garantia, e por isso e estão a cumpri-los, mas por isso não têm certidão, ou porque já deviam 3 ou 4 prestações ao banco. Algumas dessas empresas, nessas circunstâncias, não vão poder aceder a muitas destas medidas, e para essas há outras que vão ter que ser colocadas em cima da mesa. Eu acho que, neste caso específico da padaria portuguesa, daquilo que eu percebi foi que, pronto, a padaria portuguesa parece-me ter um problema imediato de tesouraria, que é equivalente a muitas empresas do espectro nacional. A questão é que a visão era que, como, no fundo, as empresas iriam estar a adiantar estes tais 70% depois a Segurança Social irá devolver, era mais nessa perspectiva. Claro, mas com a clarificação. É o esforço adicional, portanto, Mas como dizia o Paulo Revés, com a clarificação de que o Estado, vamos admitir que sim, ao dia 28 faz esse reembolso,
em condições normais, esses dias não seriam, digamos, suficientes para criar uma ruptura total, uma paralisação e um fecho das empresas. Agora, muitas empresas não estão, de facto, em condições as ideais, não é? E, portanto, se já traziam um desequilíbrio e, em cima desse desequilíbrio, levam com um desequilíbrio desta ordem de grandeza, têm mais dificuldade em reagir. Mas por isso é que eu acho que nós não vamos poder responder a esta crise só com estas medidas de exceção que foram colocadas em cima da mesa. Nós temos os tribunais fechados neste momento, temos os processos de insolvência parados, temos os processos de recuperação parados, não temos PERs, não temos PEAPs, esses regimes foram todos revistos há 3 ou 4 anos atrás, numa perspectiva de crescimento, portanto, passou a ser muito mais difícil aceder a qualquer um desses mecanismos, porque se entendeu que no tempo da crise, que já lá ia, em 2012, 2013, 2014, que tinha havido muitos abusos e, portanto, agora estávamos numa situação de crescimento e não precisávamos de franquear as portas desses processos de recuperação às empresas. E, portanto, trancámos essas portas. E o que vai ter que acontecer é que essas portas vão ter que ser franqueadas, porque não vai ser possível pôr 1.000 milhões de euros na economia mensalmente todos os meses e vai ser preciso dirimir os conflitos que se vão criar naturalmente entre as empresas, os seus clientes, os seus fornecedores e, sobretudo, aquelas que não vão poder aceder a nenhuma destas medidas, ou porque não têm essa certidão de situação contributiva regularizada, ou porque devem dinheiro à banca há mais de 90 dias, e essas, enfim, a menos que as queiramos condenar a fecharem amanhã, vão ter que ter uma resposta, e a resposta é a resposta no quadro normal do sistema, digamos, do modelo de recuperação de empresas e de gestão de situações de incumprimento e de insolvência e de reestruturação. Portanto, nós não podemos estar focados só nos cuidados intensivos como estamos neste momento e temos que abrir os centros de saúde e temos que abrir, digamos, o ambulatório, porque continuará a haver empresas que não podem nem precisam de cuidados intensivos, mas que vão ter que usar instrumentos correntes, normais, para reestruturarem o seu passivo e poderem sobreviver. Sim, eu pegaria precisamente nisso que o Paulo Valério estava a referir, que é a questão dos planos de recuperação das empresas e conseguir, naturalmente, que para algumas empresas irá ter que ser feito mais alguma coisa, senão é estar mesmo a condená-las a fechar amanhã. Quanto também ao que o Paulo referia, quanto às questões de tesouraria e à questão, ainda só para concluir aqui relativamente à questão do que foi referido da padaria portuguesa, que era naquele momento e face à indefinição do que se divulgava, eu compreendo o que foi dito. Agora, naturalmente, não vou assumir que de dia 18 para dia 19 não tenho dinheiro, porque fechei a caixa. Pá, por muito que o meu negócio, eu hoje tenha dinheiro, vou admitir o mais micro negócio que possa haver, que pague as minhas contas da manhã com o dinheiro de caixa de hoje, nem assim. Portanto, naturalmente, agora, a antevisão das dificuldades, a indefinição de saber como regularizar e pagar os salários, eu percebo a brutalidade de sentir isso na pele. Agora, daí a dizer que uma mão cheia de nada, volto a dizer, não me revejo totalmente nem de todo, mas sem qualquer dificuldade em assumir que irão ter que ser tomadas mais medidas e mais medidas que não dependerão só de nós, têm que ser a nível europeu, têm que ser concertadas, porque não somos nós que estamos nesta situação, não há procura, não há oferta, estamos todos em casa, está na Espanha, está na Itália, está na Alemanha, estamos todos. Portanto, há de haver mais alguma coisa que tem que ser feita, muito mais do que nós, ainda para mais aos países que têm recursos tão limitados como nós já tínhamos e que até vínhamos num bom período de crescimento como nunca antes visto. Olha, eu vou aproveitar aqui uma questão colocada pela Sónia Caldeira para introduzir o tema do layoff. Ela refere que tem uma questão em relação ao layoff. Na atual conjuntura, não sabendo quando é que a vida normal vai retomar no nosso setor, as reservas acham sensato pedir layoff por um mês e ir prolongando todos os meses, se isso for possível? Também nesse ponto tenho várias dúvidas. Ou pedir de uma forma mais realista, pelo menos até ao final de maio. Realmente aqui, eu acho que a questão do layoff levanta muitas questões. Esta é uma... Sem dúvida. A questão do layoff está aqui a levantar diariamente imensas questões. Não sendo aqui especialista em legislação laboral, mas aqui quanto a essa questão e tendo uma perspectiva realista em que, se tudo é desconhecido, nós não sabemos como vai ser o dia da manhã, estar também a tentar tomar decisões muito prolongadas, se calhar também poderemos estar aqui a tomar decisões precipitadas. Portanto, se a medida é mensal, podendo ser
naturalmente a seguir prolongada, acho que faz todo o sentido, acho que é relativamente aceitável, acho que tem uma boa dose de razoabilidade, também não obrigando a fiabilizar nada mais do que um tempo limitado, em que também não sabemos como é que, porque já vimos que o pico era ontem, era daqui a 15 dias, agora já era em maio, depois não é um planalto, portanto, todos os dias nós não sabemos. E não estou a dizer isto com nenhuma crítica àquilo que está a ser divulgado, porque eu percebo com os dados todos que estão constantemente a ser atualizados, esta realidade é dinâmica. Portanto, a dinâmica que se pretende dar às medidas executadas é que acompanhe a dinâmica da realidade. E a realidade é esta, é que todos os dias as coisas estão a mudar. Portanto, o que nós precisamos é de flexibilidade, se elas mudarem, que nós nos consigamos adaptar as empresas à sua mesma realidade. Portanto, se eu fixar neste momento, eu diria que o não corrente é 2, 3 meses, o corrente é 1 semana, 2 semanas. Isto é o curto prazo, digamos que é aquilo com que nós temos de tomar decisões, tentando reagir ao que acontece hoje, mas prepararmos quando reagimos também agir com o máximo de cautela, bom senso, razoabilidade e com muita precaução para não nos precipitarmos. Eu gostava de dizer aqui uma coisa, concordando com aquilo que o Paulo disse, portanto, estamos alinhados, temos aliás estado bastante alinhados ao longo de toda a conversa, o que não sei se é bom sinal, porque a discussão e a controvérsia é importante, mas eu gostava também só de dizer o seguinte, a existência de um regime de layoff simplificado não revogou o resto da legislação laboral, nem revogou a possibilidade de as empresas poderem recorrer ao layoff, digamos, nos termos habituais. O layoff não é uma novidade, não é uma coisa que foi inventada agora relacionada com a pandemia. O layoff é um instrumento que já existe, previsto no Código de Trabalho, que é possível prolongar-se por mais tempo do que este mês e, portanto, em bom rigor, empresas que entendam que precisam de mais tempo poderão lançar mão desse regime, que é menos simplificado, na medida em que implica maior formalidade, mas eu diria que em 2 ou 3 semanas é possível conduzir o processo e acioná-lo na Segurança Social e, portanto, quem entenda preferível avançar com um layoff, digamos, nos termos convencionais, porque quer estendê-lo durante mais tempo no tempo, pode fazê-lo, não tem que seguir a lógica do layoff simplificado. O que o governo quis fazer foi abrindo as portas, escancarando as portas como as escancarou a este layoff simplificado e tendo ele o custo que tem, portanto, mensalmente, os números de que se ouve falar são números de facto estratosféricos, procurar mitigar o mais possível o efeito financeiro e orçamental dessa medida. Todos gostaríamos, naturalmente, que daqui a um mês fosse possível não prorrogar o layoff, voltarmos todos às nossas atividades profissionais em termos normais e que, por seu turno, o governo pudesse poupar esse dinheiro para investir aquilo que é preciso investir na saúde, sim, mas na educação e noutras áreas a que se calhar não temos prestado tanta atenção e vamos ter que prestar mais atenção no futuro. Portanto, o equilíbrio do governo nesta situação é um equilíbrio muito instável e eu acho que faz sentido gradualizar, no que diz respeito ao layoff simplificado, a medida desta forma, o que não impede que se recorra ao layoff em termos convencionais, demorando mais umas semanas e podendo estendê-lo à partida durante mais tempo. Claro, muito bem. Quando vocês já abordaram aqui ali no vosso discurso um pouco a questão que eu vou levantar a seguir, que é, será que poderia ter havido alguma preparação, quer do ponto de vista contabilístico, quer jurídico, para uma situação tão anómala como esta? Acho que é muito difícil responder essa questão. Acho que é uma questão que podemos responder talvez daqui a um ano. Não sei, talvez quando estivermos mais estáveis. Neste momento acho que é mais tempo de fazer tudo o que está ao nosso alcance, conseguindo agir, não só reagir. Se podíamos ter feito mais, se calhar sim, mas a nível mundial, não só a nível local, mais de uma forma concertada, mas a imprevisibilidade de uma circunstância destas, em que nenhum de nós da nossa geração espero que nunca mais terá que vir a conhecer, acho que é muito injusto responder a algo assim. Acho que se podíamos estar se podíamos estar mais preparados. Acho que nós podíamos, a posteriori, considerar que podíamos estar mais bem preparados, mas é um exercício difícil de fazer, porque só no momento é que conseguimos perceber como agir e não só como reagir.
e até acho que temos tido mostras de um enorme esforço de tudo, conjunto, de todos os profissionais, de todas as áreas, desde trabalhar em casa com todas as dificuldades, numa perspectiva de contribuição de inputs positivos e não de bater naquilo que poderia ter sido feito, porque acho que a perspectiva que devemos ter é não focar, porque também a diferença entre o fácil e o difícil é saber e não saber, portanto, nós não sabíamos nunca como reagir numa coisa por muitos cenários que os pudéssemos fazer, nenhum de nós viveu nenhuma circunstância destas, portanto, por muito que se pudesse antever, e digamos que nós até estamos... Imagina, a questão é, nós na nossa geração já passámos por situações únicas, quer dizer, por exemplo, no caso do BES, em que houve ali um momento crítico, mas que depois se tomaram medidas para mitigar futuras situações. Tu achas que, por exemplo, nesta situação, posteriormente, se fará algo para mitigar uma situação que pode vir ou ocorrer de novo no futuro? Porque, quer dizer, nada nos garante neste momento que estes surtos epidémicos não possam vir a ocorrer com mais frequência no futuro. E achas que há alguma medida que vá neste sentido? Não, sem dúvida, e naturalmente até não tenho dúvidas que poderão acautelar questões de sobrecarga de sistemas de saúde. Nós todos estamos conscientes que há anos que o Sistema Nacional de Saúde necessita de investimento, isto é o que os nossos governantes nos dizem, portanto, se quem nos governa diz-nos isso constantemente, quer esteja na oposição, quer esteja no governo, portanto, penso que poderá ser algo que será contemplado numa perspectiva futura. No entanto, e olhando para trás, e há poucas semanas atrás, acho que muito mais do que poderia ter sido feito, nós até vivemos uma circunstância que é inigualável, porque nós estávamos em questão de excedente, nós tivemos um ano excepcional em termos orçamentais, portanto até vivemos uma folga que nos permite ter algo que imaginemos que era em 2015 ou 2016, portanto até comparativamente a isso, naturalmente não passa de uma coincidência, mas em termos de previsibilidade e de conseguir potenciar situações de precaução é difícil, mas o que eu espero e desejo é que nas perspectivas de investimento nas áreas da saúde possa contemplar isso, porque não estamos totalmente seguros que isto não possa vir a ser recorrente nos próximos tempos. Há aqui uma questão, vamos lá ver, a pandemia em si, eu não sou epidemiologista e, portanto, sobre isso o que se percebe é que é um evento de facto extraordinário e gigantesco e quem percebe dele estará a gerir o melhor possível e ninguém está preparado para o gerir desta forma. Agora, há, e mais uma vez concordando com aquilo que dizia o Paulo Vez, uma coisa que é insufismável. Houve, cronicamente, ao longo dos últimos anos, um desinvestimento no sistema de saúde. E esse desinvestimento aconteceu não só em Portugal, mas noutros países da Europa e particularmente nos países do Sul, que sofreram mais com a última crise que atravessámos. Nós fomos muito pressionados do ponto de vista internacional para podermos cumprir com um conjunto de objetivos, designadamente objetivos do ponto de vista orçamental e do ponto de vista daquilo que é o volume da nossa dívida pública, e essa pressão fez com que nós canalizássemos todos os nossos esforços para reduzir o déficit, o mais depressa possível para convergirmos com a União Europeia, e que deixássemos de canalizar como deveríamos recursos para alguns setores, que são setores estratégicos, de que a saúde é se calhar o exemplo mais emblemático. E, portanto, se eu acho que há alguma coisa que nós podemos aprender para o futuro, e que eu espero que a Europa entenda, e Portugal terá que desempenhar o seu papel a demonstrar isso mesmo, é que nenhum critério, digamos, de natureza puramente orçamental se pode sobrepor à necessidade de criarmos condições para aquilo que é a nossa sobrevivência enquanto espécie, enquanto sociedade. E quando hoje vemos, enfim, atualmente circulam pelas redes sociais muitos gráficos e uns certos e outros errados a dada altura, é difícil, talvez mais difícil do que nunca, distinguirmos entre aquilo que é boa informação e aquilo que é má informação. Mas, na realidade, quando vemos aqueles gráficos relativamente ao investimento nos últimos anos nos sistemas de saúde,
percebemos que os países que foram mais penalizados pela crise e também mais pressionados pelas organizações internacionais, designadamente pelo FMI e pelo Banco Central Europeu, no contexto da crise, foram aqueles que correlativamente acabaram por ter um menor investimento nos seus sistemas de saúde. E se há alguma aprendizagem nós poderemos fazer disso, é de calibrarmos melhor aquilo que é a alocação dos nossos recursos, porque estamos a ser forçados digamos, a chegar a uma conclusão que era óbvia, mas que agora se torna mais óbvia do que nunca, é que investir na saúde também é investir na economia. E, portanto, nós agora estamos a braços com um possível colapso do nosso sistema de saúde. Esperemos que não, eu acho que vão ser feitos bons esforços para que isso não aconteça, mas esse colapso, tendo uma dimensão que resulta do caráter extraordinário desta pandemia, também resulta, no nosso caso e no caso de alguns países em circunstâncias semelhantes às nossas, também resulta de um desinvestimento nos sistemas de saúde. E nós temos que ponderar sobre isso muito seriamente. Isso vai obrigar-nos a repensar muito aquilo que somos enquanto sociedade e muito aquilo que é a União Europeia e a ordem, digamos, mundial. A União Europeia tem um papel aqui fundamental, mas parece que em termos de ação não tem desempenhado um papel muito próprio. Concordam? Acham que poderia ter um papel mais ativo ou acham que nesta fase não é importante? Bem, a primeira questão que se nota é que nós, enquanto cidadãos europeus, é que sentimos um total desapoio, uma falta de união e de coesão, como o próprio nome indicaria que tivesse a ser feito. Eu não duvido que possam estar a envidar todos os esforços para tomar decisões concertadas e conjuntas. No entanto, para nós, pelo menos para mim, não é isso que me transmitem. Naturalmente, falam-se muitas soluções, não sou entendido nem especialista em algumas das matérias que falam, mas sem sombra de dúvida que nos tem que transmitir a nós, cidadãos, que temos as garantias que são executados tudo o que está ao alcance dos Estados-membros enquanto conjunto e como um todo, para que possamos ultrapassar não só esta crise, mas nos prepararmos para a próxima e cumprir com aquilo que de facto se preconizou inicialmente quando se fez esta união. Portanto, o que eu sinto neste momento é que, se é que estão a ser feitos esforços, e quero acreditar que sim, todos os indicadores e reuniões assim o evidenciam, mas naturalmente a comunicação parece-me que não vai ao encontro daquilo que seriam as nossas expectativas. Quero acreditar que, naturalmente, isto estamos a ser transversal a todos, que em breve tenhamos notícias que nos agradem e que nos deem a entender que estão todos a trabalhar no mesmo sentido, porque se a mensagem que nos têm passado desde que estamos em casa é que estamos todos no mesmo barco, e é bom que todos entendam que estejam todos no mesmo barco, e não é só estão todos no mesmo barco, mas no seu barquinho. Efetivamente estamos todos no mesmo barco. A partir do ponto em que isso seja uma realidade, e os primeiros indicadores, por exemplo, relativamente aos apoios e que foi comunicado à Itália, não me agrada enquanto cidadão europeu, não quero ser eu, enquanto português, por ser o primeiro a estar do Sul, ou porque me dizem que devia ter investido mais, ou devia ter utilizado o dinheiro de outra forma, quando se calhar não vivi uma circunstância tão positiva contra outros países. Não me parece que é esse o exercício correto, não só em nenhuma altura, mas muito menos nesta. Nesse sentido, acho que mesmo os próprios políticos que não estejam em acordo atualmente, que não nos transmitam isso, não é que eu não queira saber tudo, não é que eu não queira que exista transparência, mas transmitam aquilo que efetivamente tem que ser feito, comunicado da forma correta e concertada. Ou então acho que todos tenderemos a acreditar que a União Europeia, como nós pensamos, pelo menos acreditávamos que seria, se calhar poderá ter os dias contados, algo que eu não quero acreditar, algo que neste momento quero é acreditar que todos os esforços estão a ser feitos para que tudo o que seja feito possa ser feito ao alcance de todas as instituições, conjuntamente que seja feito. Valério? Não, só uma nota de otimismo, quer dizer, eu acho que nós temos que encontrar algum otimismo nestes dias. E relativamente à União Europeia, embora eu acho que ela não se está ainda a portar tão bem como nós desejaríamos, o que acontece aqui também é que a União Europeia, tal como a conhecemos, para tomar as medidas do calibre daquelas que são necessárias, vai ter que fazer uma grande pirueta relativamente àquilo que foi o seu comportamento na crise que atravessámos há menos de 10 anos atrás.
E, portanto, o que acontece é que aquilo que é um dictato europeu e é o posicionamento daqueles que realmente mandam na União Europeia, esse posicionamento vai ter que sofrer aqui, vai ter que perder a face de alguma forma. E não se perde a face de um dia para o outro. Portanto, o que eu acho é que já existe uma convicção da parte dos principais líderes europeus, no sentido de que vai ser preciso tomar medidas mais intensas. Acho que, infelizmente, essa convicção não resulta de nenhum imperativo de solidariedade ou ético, como deveria resultar, resulta de mero pragmatismo económico e financeiro, e isso é qualquer coisa que temos a lamentar, mas o processo que será conduzido a partir daqui será um processo em que este posicionamento, ou o posicionamento que tivemos há menos de 10 anos, vai ter que ter uma volta muito grande e naturalmente que vão procurar que isso aconteça de uma forma o mais suave possível para que não se perca a face de forma tão dramática como se vai ter que perder. Porque, no fundo, é a realidade a entrar pelos olhos adentro daqueles que há 10 anos nos disseram que nós o que tínhamos que fazer era pagar a dívida e desinvestir naquilo que era o essencial do nosso Estado Social. E, portanto, como a realidade lhes está a entrar pelos olhos adentro, eles terão que tomar medidas mais intensas, estão apenas a procurar fazê-lo de uma forma que os envergonhe o menos possível, mas é inevitável que isso tenha que acontecer. E, portanto, esta é a nota de otimismo, talvez com algum cinismo também, mas de otimismo, porque acho que estamos, de facto, todos no mesmo barco, talvez não por razões solidárias, mas porque, no fim do dia, há aqui um problema económico que mesmo os mais pragmáticos dos pragmáticos vão querer resolver. Paulo, Valério, entrando aqui num tema que te é querido, alguns empresários pediram a suspensão temporária dos pedidos de falência pelos credores. Tu já referiste há pouco que, na prática, os tribunais têm essas questões suspensas, não é? Mas concordas com este pedido nesta fase mais dramática? Vamos lá ver, o que aconteceu num primeiro momento foi uma suspensão, depois foi clarificada porque não se percebia qual era o alcance dos prazos judiciais, incluindo os processos urgentes e aqui integrando os processos de insolvência e os processos de recuperação. Portanto, foi uma primeira medida, de contenção para evitar digamos, um afluxo massivo aos tribunais de um dia para o outro e um caos impossível de gerir. Isto não pode naturalmente continuar durante muito mais tempo. Isto tem naturalmente um impacto nos processos de insolvência e recuperação. Outros países, como por exemplo a Espanha ou a Alemanha, já tomaram medidas relativamente a isso. Sejam medidas no sentido de, num primeiro momento, suspender o dever de apresentação à insolvência por parte dos empresários, ou seja, os processos de insolvência continuam suspensos, mas os empresários que tinham um dever de se apresentar à insolvência quando estivessem numa determinada situação financeira, deixaram de ter esse dever, portanto, esse dever ficou suspenso até ao termo, digamos, do estado de emergência. Isto parece que não é importante, mas é, porque o empresário, hoje em dia, e cada vez mais isso vai acontecendo, se incumprir o seu dever de apresentação à insolvência, quando está numa determinada situação financeira, mais à frente pode vir a ser condenado por aquilo que as pessoas normalmente chamam de insolvência culposa, não é? Portanto, a qualificação da insolvência como culposa. Isso pode ter consequências gravosas para os empresários e, portanto, a primeira medida que países como a Espanha e a Alemanha tomaram foi suspender este dever de apresentação. Eu creio que, num segundo momento, é inevitável que se abram as portas aos processos de insolvência, que vão ser mais do que muitos, e que vão necessariamente ter que acontecer, e que não têm que ser necessariamente processos de liquidação, podem ter uma componente de recuperação importante, é inevitável que isso venha a acontecer, mas mais ainda, e antes disso, é fundamental que num futuro muito próximo seja permitido o recurso ao processo especial de revitalização ou ao PEAP, que são processos de cariz exclusivamente de recuperação e que são essenciais para que muitas empresas que não podem aceder a algumas destas medidas possam encontrar aqui uma alternativa de suspensão de pagamentos durante um determinado período, de negociação do seu passivo e de elaboração de planos.
Portanto, o que é que nos falta do nosso lado? Acho que sim, suspender o dever de apresentação à insolvência por parte dos administradores e dos gerentes, pelo período estritamente necessário até abrirmos de novo as portas aos processos de insolvência. Eu acho que isso não vai poder continuar durante muito mais tempo, mas pelo menos num horizonte muito próximo, e eu diria que nós não podemos estar mais, já numa perspectiva pessimista, não podemos estar mais um mês nesta situação. Vai ser necessário que as portas dos tribunais sejam abertas ao processo especial de revitalização e que o processo especial de revitalização seja alterado em algumas das regras que foram criadas há 3 ou 4 anos para um contexto de crescimento, para permitir que as empresas recorram. Porque, de outra forma, temos aqui um técnico oficial de contas, vão ser muito poucas, para não dizer nenhumas, as empresas relativamente às quais os técnicos oficiais de contas estarão disponíveis para, em consciência, atestar que não se encontram em situação de insolvência para poderem aderir ao PER. Nós vamos ter que permitir que vão ao PER empresas em situação de insolvência iminente e, se calhar, também empresas em situação de insolvência atual, como aconteceu na crise em 2012, porque essa é a única forma de tentarmos estancar uma vaga de liquidações que acontecerá quando as insolvências abrirem e procurarmos salvar uma parte importante do nosso tecido empresarial, com perdas para todos, necessariamente, mas o que nós não podemos fazer é fecharmos as portas aos processos de recuperação e atirarmos toda a gente para os processos de insolvência que, embora possam ter uma saída de recuperação, estão tipicamente mais vocacionados para a liquidação. E nós não temos alternativa, nós não podemos simplesmente fechar todas as empresas amanhã. Vai haver empresas com incumprimentos, vai haver empresas que se calhar estão em situação de insolvência atual, mas que saírem a um processo de insolvência e intervir os tribunais, podem aqui, com um mecanismo que também tem uma parte extrajudicial, com a colaboração dos técnicos oficiais de contas, dos advogados, dos administradores judiciais, de outros consultores, dos mediadores de recuperação de empresa, conseguirem uma oportunidade de recuperação. Isto vai ter que ser feito mais tarde, ou mais cedo, eu diria que mais cedo. Não podemos continuar nesta situação muito mais tempo, porque muitas destas empresas são aquelas que não vão poder pedir dinheiro ao banco ou porque não têm certidões, porque já devem à Segurança Social ou à Autoridade Tributária. São aquelas que não vão poder beneficiar de moratórias com os bancos porque já devem há mais de 3 meses. Mas por deverem há mais de 3 meses, vamos obrigá-las a fechar, vamos obrigá-las a insolver, ou vamos procurar encontrar uma solução dentro do quadro legal e em articulação com aquilo que está a acontecer nos outros países para termos aqui um propósito de recuperação. Sem utilizar, só para dizer que na verdade, nós estávamos desde junho do ano passado num processo de discussão e de transposição para os ordenamentos jurídicos nacionais dos diversos Estados-membros de uma diretiva de insolvência que tinha sido aprovada e que era uma diretiva que visava, sobretudo, a reestruturação preventiva. Ou seja, ainda antes da pandemia, já havia uma percepção no seio da União Europeia de que era preciso adaptar os sistemas jurídicos no sentido de criar condições para uma recuperação preventiva das empresas. Bem, este processo de alguma forma agora fica interrompido e vai ter que ser reequacionado, mas a verdade é que é inescapável, temos que criar instrumentos de recuperação e abrir as portas daqueles que existem e melhorá-los. De outra forma, o Estado não vai poder meter 1.000 milhões de euros na economia por mês, todos os meses. Isto tem os dias contados, vai acontecer durante 2 ou 3 meses e depois vamos ter que fazer outras coisas. Claro. Talvez. Por outro lado, existem empresários que sugerem o alargamento do período de dedução dos prejuízos fiscais aos lucros dos exercícios posteriores, como medida para também mitigar aqui algumas questões do Covid-19. O que é que tu achas sobre isso? Se estivermos a falar de prejuízos fiscais em sede de IRC, acho que, para já, até o modelo atual que temos não faz sentido. Acho que o que devemos ter é um crédito fiscal relativamente aos prejuízos que temos para ser deduzido quando temos lucro. A questão, ainda há pouco, o Paulo Valério pegava nisso, que é, nós temos empresas descapitalizadas, nós temos empresas que acumulam prejuízos consecutivamente sem única vez dar lucros, temos muito tecido empresarial que a conta de resultados transitados é igual à conta de suprimentos. Esse é que é um grande problema. A questão do IRC, se eu trabalhar tiver lucro, eu deveria poder ficar com o crédito quando eu, num determinado momento, não consegui ter lucro. Não me parece lógico que eu, este ano, arranco. Só consigo ter lucro daqui a 6 anos. Ao 6º ano, perdi o direito a deduzir esse. Quando isso foi do meu esforço inicial como startup para poder iniciar o meu negócio.
O meu negócio pode ser mais lento, pode ter existido vicissitudes que não me permitiram ter um arranque tão rápido como as previsões, como nós bem sabemos, as folhas de Excel aceitam tudo, mas em realidade confronta-nos com factos diferentes. No entanto, acho que a minha visão seria apenas uma questão de simplificação, não por esta questão de pandemia, nunca teve a ver com isto, tem mesmo a ver com uma circunstância que há outros países que o fazem, que e como por exemplo, salvo erro nos Estados Unidos, temos a questão do tratamento fiscal dos custos de startup, em que se tem um tratamento inicial diferente, temos um diferimento de custos de startup em vez de ter dedução de prejuízos fiscais. Portanto, acho que deveria existir um ajustamento àquilo que é o limite da dedução no tempo, eliminá-lo e conseguir exigir às empresas que não podem estar abertas com prejuízos consecutivos. Acho que nenhum de nós aqui tem dúvida, simplificando para quem não for entendido na matéria, se eu todos os meses gastar mais do que o que ganho, naturalmente eu não tenho viabilidade. Portanto, alguém tem que me estar a emprestar dinheiro todos os meses. Isto não faz sentido. Portanto, dessa perspectiva, para mim não faz sentido falarem nos prazos de dedução de IRC. Naturalmente tem que haver limitações e, para mim, o objetivo deveria estar na validação da viabilidade das empresas, dos seus negócios, de reestruturação, ainda pegando e concordando com o que o Paulo Valério dizia, é insustentável e assim chegamos a situações de empresas que acumulam prejuízos durante anos, em que os seus negócios, por vezes, não interessa sequer o objetivo, ou não interessa por vezes sequer como chegaram lá, mas o objetivo final, as dificuldades em que elas entram, depois o acumular e o avolumar de problemas não lhes permite recuperar, enquanto acho que a perspectiva deve ser inversa, que é nós conseguirmos jogar a mão, ter ferramentas e mecanismos que nos permita detectar a tempo e conseguir ajudar essas empresas, enquanto contabilistas, enquanto advogados, assessores, para que não cheguem a esse ponto. Acho que essa para mim é que é a grande questão. A questão de deduzir prejuízos fiscais é um tema que nem me faz muito sentido, porque se nós pensarmos bem, em Portugal paga-se tributações autónomas e não se paga IRC, sem ser grandes empresas. Portanto, nós temos medidas de anti-abuso que mesmo elas deviam de ser revistas, porque quando se faz uma medida a pensar para apanhar no espectro de uma atividade que possa ter uma parte que não é empresarial, por isso contempla-se a totalidade de um custo como a tributação tributado autonomamente, e se calhar podia-se pensar em arranjar mecanismos de prova, porque há aqueles que são injustiçados. Se eu tiver um carro da empresa, naturalmente, que no caminho para casa trouxe o meu filho, fiz uma questão pessoal, tenho uma parte do custo da empresa, tem uma questão pessoal, mas se eu me deslocar o meu carro ao serviço da empresa, se calhar tenho aqui uma componente de custo facilmente comprovável que só foi para aquele facto e a empresa não devia estar a ser tributada autonomamente. Portanto, para mim seria mais importante pensar na justiça e garantir, digamos, que uma melhor educação fiscal aos contribuintes naquilo que se pretende tributar autonomamente em medidas de anti-abuso e olhar bem para a receita que temos de IRC e perceber o impacto que tem a dedução de prejuízos fiscais ou não. Naturalmente, com as devidas adaptações a determinadas atividades que poderão ter aqui outros impactos, dos quais eu não domino setores como os seguros, como a banca, naturalmente como os casinos, que têm regras específicas, mas de uma forma genérica não me faz muito sentido para mim existir um limite ao direito à dedução de IRC. Olha, a seguir eu queria colocar aqui um tema sobre as moratórias e carências, mas eu tenho estado aqui de vez em quando a olhar para os comentários e um comentário que tem vindo a ser colocado mais vezes é sobre esta questão que as empresas é que deverão, é colocada em forma de questão, se as empresas é que deverão pagar a totalidade dos 2/3 do salário do colaborador, sendo posteriormente reembolsadas pela Segurança Social dos 70% sobre os 2/3 do salário bruto. Paulo, podes explicar melhor? Espero que somos dois. Paulo Revés. Sim, há aqui uma questão, há aqui um tema que tem sido recorrente desde que se começou a falar do layoff e que desde o início não ficou clarificado e, quanto a mim, não ficou clarificado porque não se soube explicar o que é que se ia fazer. Quem tem o benefício é a empresa. Portanto, a empresa continua a processar salários. Nós, colaboradores, continuamos a ter rendimento. Rendimento ser sujeito ao imposto do mesmo. Portanto, se eu não for retido na fonte agora, que é o adiantamento desse mesmo imposto, vou pagar mais à frente quando enviar a modelo 3, que agora estamos a enviar a de 2019. Para mim, o que, na minha opinião, e provavelmente poderá haver algo que irá ao encontro disto, é que o apoio deveria ser direto o subsídio ao colaborador. E aí o Estado não só dava liquidez diretamente às famílias, o apoio à empresa era precisamente o mesmo, era
precisamente o mesmo, com a diferença em que o colaborador não pagaria IRS porque a empresa não tinha subsídio nenhum e quem tinha o subsídio era o colaborador e a empresa apenas pagava os 30%. A Segurança Social tem todos os meios, quando eu vou de baixa, transferem-me o dinheiro, portanto, se facilmente as empresas hoje em dia, com a desmaterialização de processos, consigo dar toda a informação que tenho nos meus registros de processamento de salários, caso não exista, se existir ainda alguém que recebe cheque hoje em dia, facilmente consigo ultrapassar este problema. Portanto, eu penso que vou interromper, mas isto é assim porque o Governo ainda tem alguma esperança depois de receber em sede de IRS uma parte daquilo que está a dar, não é? Naturalmente, parece-me que é uma evidência. Um mecanismo feito ao contrário, com apoio diretamente às pessoas que deixaria de ser rendimento, enfim, era uma conta que ficava fechada. Assim é uma conta que fica em aberto porque o Governo tem a expectativa depois de receber em sede de IRS o correspondente aos rendimentos. Compreendo, porque também o que se está a tentar fazer aqui é que sabemos, como se dizia há pouco, são medidas excepcionais com um impacto brutal, com valores astronómicos. Portanto, se também se conseguir um contributo de todos, não é? Portanto, se eu conseguir com que o Estado não perca a totalidade da receita, a empresa fica na mesma circunstância, acho que é benéfico. Daí eu dizer que, provavelmente, a dinâmica desta medida poderá mudar em função das circunstâncias. Sim. E uma delas poderá passar pelo apoio direto, porque facilmente é um mecanismo que se ajusta. Como ainda há pouco o Paulo Valério explicou e bem, os mecanismos não estão a ter tempo para serem estudados, para poderem ser explicados e perceber o impacto direto que tem quando se publica uma lei, mas acho que facilmente se ajusta. Se em vez de ser a empresa que recebe a dia 28, é o colaborador que recebe um determinado dia, porque tem lá essa informação e nesse determinado momento passa a ser, em vez de um rendimento pago pela entidade na esfera do IRS do colaborador, passa a ser um subsídio, um apoio direto da Segurança Social ao colaborador e aí modifica o tipo de rendimento que nós oferimos. Acho que é uma questão de aguardar, quando lá está, novamente, com toda a serenidade, não nos precipitarmos e acho que aqui é isso, como o Paulo Valério também referia, que o Governo está a fazer, numa expectativa de não perder tudo, lá está, novamente não jogar as fichas todas. Ainda há aqui uma parte de receita que poderá vir para o ano, portanto... Então, à frente, mas eu acho que fica aqui muito bem. Portanto, na prática, todas estas ajudas, no final, serão pagas pelos contribuintes. Não há dúvida, portanto... Mais tarde ou mais cedo vamos ter que pagar, não é? Isto vai ser pago com o endividamento do Estado. Resta saber em que condições é que os diversos Estados se vão endividar. É aí que entra o tema da União Europeia, não é? E a possibilidade ou não de mutualização da dívida, o que permitiria que nós acedêssemos aos mercados financeiros em condições muito mais vantajosas do que aquelas em que acederemos se o fizermos de modo próprio sem este mecanismo de mutualização. Eu devo dizer-vos que detesto a expressão Corona Bonds, acho que é uma coisa horrível. Acho que nós, quando nos livrarmos desta pandemia, devemos arriscar a palavra corona do nosso dicionário, embora exista uma conhecida marca de cervejas que possa sofrer com esta minha medida, mas eu acho que todos nós beneficiávamos de simplesmente aniquilar do nosso léxico essa expressão. Portanto, não gostaria que para a história ficassem as Corona Bonds, mas acho que sim, acho que são Eurobonds, como sempre lhes chamamos, e que permitirão que nós possamos financiar-nos de uma forma mais leve, com juros mais baixos, o que terá como contrapartida que aos contribuintes seja também exigido um esforço menor, porque no fim do dia são os contribuintes que vão reembolsar a dívida e que vão pagar esses juros. Seremos nós, não é? E vão ser muitos anos de sacrifício. Eu também gostava nós também estamos numa fase em que todos nós temos um bocadinho de Nostradamus e um bocadinho de Zandinga, não é? E, portanto, já todos estamos a antecipar o futuro, nos casos de uma forma mais calamitosa, noutros casos de uma forma mais otimista. Eu acho que todos devíamos refriar um bocadinho este nosso impulso de adivinhar o futuro, seja em que domínio for, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista da economia, porque nós de facto estamos a lidar com acontecimentos inéditos na nossa era e estamos a tomar também medidas em circunstâncias que são extremas e temos uma capacidade de lidar com este tipo de acontecimentos globalmente
diferente daquela que tínhamos na gripe espanhola. Quando se fala dos efeitos da gripe espanhola no início do século XX, nós não nos podemos esquecer de que uma parte importante, nós éramos um país em que a esperança de vida devia rondar os 40 anos, a maior parte das pessoas, além de ter vários problemas de saúde endémicos, vivia faminta e não existia Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que devemos evitar fazer grandes premonições nesta fase. Sim, as coisas podem tornar-se mais difíceis, quer do ponto de vista sanitário, quer do ponto de vista económico, muito difíceis mesmo, ou extremamente difíceis, mas nós, neste momento, não temos a certeza disso. E o que é mais importante é nós procurarmos focar-nos diariamente naquilo que podemos fazer para que as coisas melhorem, de acordo com aquilo que é a responsabilidade de cada um. E dia após dia veremos como é que os acontecimentos evoluem. Às vezes preocupa-me um bocadinho nós já estarmos a discutir um desastre económico quando, sim, o que aconteceu até hoje já teve algum impacto, mas passaram 15 dias, vamos ver com calma que caminho é que as coisas vão tomar e cada um fazer a sua parte. Olha, sobre as moratórias e carências, a uma determinada altura fico com a sensação de que muitos empresários e pessoas em geral acham que estas moratórias são perdão da dívida. O que é que vocês acham? Qual é que foi a vossa experiência, por exemplo, Paulo, Revés, em relação a esta questão das moratórias e das carências? É assim, eu não fiquei com dúvidas nenhumas de todos os amigos e colegas e todas as pessoas que falei, que apenas estávamos a enviar mais para a frente algo que não conseguimos pagar agora por algum tipo de dificuldade de redução de rendimento. Agora, não tenho como dificuldade, não que lá está, não puxando aqui nenhuma veia de zandinga, que não poderão vir medidas a esse nível, mas este não é o tempo para isso. E neste momento o que estamos aqui a falar é, em termos de dificuldades, garantir liquidez às famílias, garantir-lhes a dignidade para estarem em casa sem ter que, conseguindo pagar as suas despesas, naturalmente, diárias e de consumíveis e de alimentação, para estarem no conforto daquilo que é possível. Considero que não encontrei nenhuma dificuldade a essa. O que eu tenho chamado a atenção é para estarem atentos, perguntarem aos bancos as condições das quais são feitas, porque é diferente nós aumentarmos o tempo que não pagamos, ficam a contar juros, tem aqui dinâmicas diferentes do ajustamento que eu tenho à dívida no momento em que, quando chegar a 1 de outubro, às empresas e às famílias. Portanto, quando eu refazer os meus mapas de serviço de dívida, tenho que ter em atenção se o capital que está em dívida, qual é o juro aplicável, se eu tenho uma diluição de tempo ou se efetivamente vou pagar mais capital diluído nas próximas prestações. Portanto, é só uma questão de ver qual é o ajustamento da dívida, para não terem nenhuma surpresa quando efetivamente voltarem a pagar capital, que a sua prestação se veja com um impacto substancial em termos de subida. Valério, tens alguma coisa a acrescentar? Não, nada. O mecanismo das moratórias, a mim parece-me, claro, estamos a suspender pagamentos durante um período de sensivelmente 6 meses e depois teremos que pagar, não é? Depois consolidaremos lá à frente e teremos que pagar, diluindo o valor que não pagámos agora nas prestações vincendas a partir de 1 de outubro. É uma forma de aliviar as empresas e as famílias também, mas como eu disse, no caso das empresas, aquelas que já tivessem incumprimentos há mais de 90 dias ou que tenham dívidas à Segurança Social ou à Autoridade Tributária, não poderão beneficiar dessa moratória. Não obstante, continuarão a viver nesta economia com os problemas com que ela se debaterá. E por essa razão, não beneficiando da moratória, sendo obrigadas a continuar a servir a sua dívida e a pagar as suas prestações, vão ter inevitavelmente problemas lá mais à frente. Sobre o financiamento e o apoio à tesouraria, acham que houve aproveitamento por parte dos bancos destas linhas de apoio, nomeadamente com spreads mais elevados que aqueles a que estão a adquirir o dinheiro? Não necessariamente, porque inicialmente lá está, novamente a questão da comunicação acho que não foi feliz, porque se pegaram em linhas já existentes, com spreads já existentes, para uma situação
de emergência. Portanto, não é bem essa a circunstância. Era o que existia que foi canalizado. É diferente. As novas linhas já têm limites. Salvo erro, não podem ultrapassar 1,5. E, naturalmente, estou em crer que possam vir apoios diretos à tesouraria com entrada mais imediata para algum tipo considerando alguns condicionalismos, possam inclusivamente vir a passar por empréstimos sem juros. Portanto, neste momento, acho que também, lá está, na expectativa que quem nos governa, não só a nível de Portugal, mas também da União Europeia, que consiga criar os mecanismos para que a liquidez chegue às empresas, porque se estivermos a falar que as empresas vão ter a crédito e que terá uma margem para os bancos e que os Estados garantem 90% desses montantes, estamos a falar de um bom negócio para os bancos, um bom negócio para as empresas, um bom negócio para o Estado. Portanto, acho que isso terá que ser algo que irá ser ajustado e não virá apenas centralmente. Não tenho dúvidas que os bancos são inteligentes, portanto sabem que não vivem sem empresas e, portanto, se conseguirem ter mecanismos para conseguir colocar liquidez nas empresas, acho que assim vai acontecer. As taxas de juros são negativas, portanto, entre não ter cliente, entre ter 0 clientes e ter alguns clientes, acho que aqui não há dúvida. Entre não perder alguma coisa para não perder tudo mais à frente, acho que é o que todos nós estamos a viver neste momento. Acho que os bancos também irão fazer, e estão a fazer o seu papel e irão dar os seus passos nesse caminho. Naturalmente têm que ser criadas regras e mecanismos que assim o permitam e, novamente, pegando aqui nas questões que o Paulo Valerio explicou muito bem, para as empresas que estão em dificuldades também terá que ser pensado como o fazer, porque senão estamos mesmo a condenar, queremos que todas as empresas que sejam possíveis viabilizar, se viabilizem com maior ou com menor dificuldade e aqui os bancos têm um papel importante. Portanto, neste momento para nós é esperar também que se divulguem e publiquem mais dados sobre esta matéria e perceber também como é que a nível central, como é que a nível europeu se vai processar também aqui alguma matéria em termos de chegar liquidez às empresas com garantias do Estado, com garantias das empresas, como dar acesso. Portanto, para já, acho que é guardar com entude, acho que a mensagem do Paulo também concordo, que é devemos manter a estabilidade e evitar futurologia ao máximo, a futurologia talvez para o jantar, mas para já ir com alguma calma, mas ainda os bancos também não embarcar em conversas de coisas que já existiam, porque é fácil alterar a comunicação. Se já existiam linhas que foram canalizadas para este tempo de emergência, é fácil dizer que, olha, agora estou a dar apoios, mas com taxas 3,5. Convém ajudar as pessoas a clarificar, porque estamos a viver uma avalanche de informação. Conseguir filtrar o que é verdade, o que não é verdade, o que acreditar, o que não acreditar, é um exercício para o mais intelectual dos intelectuais, um enorme desafio. Portanto, acho que todos devemos ter alguma prudência no desmontar das palavras e no desmontar, por vezes, como a informação nos é colocada. Porque, por vezes, até quem está a colocá-la, basta ver o exemplo da SIC com os tumultos em Inglaterra, não é? Se todos perceberam que aquilo era mentira. Portanto, como é muito fácil, de coisas tão graves como essa, por exemplo, não induzir em erro e criar logo como malfeitores algo como os bancos, que acho que têm obrigatoriamente que ter um papel, e irá ter seguramente um papel fundamental nesta crise, porque esta crise não é bancária, mas também não queremos que venha a ser, já nos basta ser uma crise de oferta e procura, uma crise sanitária, portanto, não me parece que o papel seja virar as nossas armas contra os bancos, muito pelo contrário, e acho que os bancos, tudo o que têm demonstrado até ao momento, é que estão disponíveis e querem ajudar as empresas e as famílias. Acho que estão a ultrapassar uma dificuldade, é de como os próprios perceberem em que forma, em que medida, com que garantias, com legislação. Portanto, acho que neste momento também é aguardar com alguma calma e tudo o que já estiver disponível, ajudar as empresas e as famílias a esclarecer as dúvidas. Naturalmente, poderão haver pessoas que poderão ficar bem esclarecidas, nem sempre é fácil, compreendo isso. Valéria, concordas? Em certa medida, vamos lá ver, nós de facto o que estamos a fazer é a canalizar linhas que já existiam para este propósito. Portanto, nós estamos apenas a mudar o nome de linhas que já existiam, que já estavam montadas com os bancos e com os SCMs, que agora passam a ter, em termos de garantia mútua, um valor superior, porque a garantia vai até aos 80%, mas eram linhas que já existiam. É isso que justifica que surjam spreads que podem ir até 3%, entre 1,7% e 3 ponto qualquer coisa, creio eu.
Agora, isso justifica-se num primeiro momento em que foi preciso, no imediato, operacionalizar instrumentos de financiamento. Mas acho que isso não é suficiente para o governo deixar de olhar para isso com atenção e terem em consideração que os bancos não estão a emprestar dinheiro, estão a vender dinheiro, é de resto o trabalho deles, eles estão a vender dinheiro e eles estão a comprar o dinheiro muito barato, estão a comprá-lo a taxas negativas e estão a vendê-lo com spreads que são consideráveis nesta fase e tendo em consideração também a circunstância de terem sido muito apoiados pelos contribuintes ao longo dos últimos anos. Portanto, acho que vai ser preciso, a dado momento, não obstante estarmos a usar instrumentos que já existiam, mudámos o nome e estamos a canalizá-los para aqui, mas num dado momento acho que vai ter que haver uma intervenção moralizadora por parte do Estado, no sentido de, não sei se através de uma bonificação dos juros ou de outro mecanismo, impedir que, enfim, porque senão corremos o risco de estar a pagar, e não tenho essas contas feitas, mas a pagar com este negócio de financiamento as moratórias que eles nos estão a conceder até ao final do mês de setembro. Portanto, eu não fiz essas contas, mas todos os financiamentos que forem feitos ao abrigo destas linhas vão ser feitos muitos, porque a orientação é para facilitar. Foram todos feitos com spreads, reparem, em 2012, 2013, eu fiz muitos PERs com spreads de 0,5%, de 1%, e nós estávamos a viver uma pandemia mundial, estávamos a viver uma crise financeira que depois se projetou na economia. Portanto, não faz sentido que hoje, no estado de exceção que vivemos, os spreads praticados possam ser superiores àqueles que eram praticados à data. Mas sim, há um ajustamento que tem que ser feito relativamente às medidas, isto está a acontecer desta forma, mas o governo vai ter que olhar para isto, porque senão, eu repito, não fiz as contas, mas não sei se nós estamos a pagar com estas operações de financiamento a moratória até 30 de setembro e com juros. Se alguém se quiser, eu por advogados a fazer contas normalmente não dá bom resultado, mas se quisermos olhar para a totalidade da dotação portanto, que existem nestes fundos e para o volume de financiamento e aplicar-nos os spreads, depois olhar para as moratórias, enfim, contas feitas, não sei se para já estamos ou não a receber alguma solidariedade para parte dos bancos. Mas só estou a ser provocador, não estou a afirmar. Muito bem, olha, voltando aqui ainda aos comentários e às questões, está aqui uma questão do Lourenço Pinto que refere o seguinte: é obrigatório o retorno, devolução de depósitos de grupos que sejam impedidos de viajar? Vai de encontro a uma questão que eu também tinha aqui sobre os cancelamentos. Se os hotéis fecham por sua iniciativa, na medida em que ainda não é obrigatório que os hotéis fechem, se eles têm que indemnizar os clientes que tenham reservas e devolver estes depósitos ou as reservas pré-pagas. Paulo Reves? Portanto, sim. Aqui, para mim, acho que nesta questão entre parceiros, acho que essencialmente, se estivermos a falar de operadores, se estivermos, mas até ultrapassando logo juntando aqui os dois, acho que deverá imperar uma questão de uma base de razoabilidade e de bom senso. Portanto, muito que eu queira manter reservas que não houver voos, ninguém vem para cá. Por isso, as circunstâncias, nós não fechamos os hotéis porque quisermos, nós não fechamos os hotéis porque não temos clientes. Temos que garantir questões em salvaguardar a saúde dos clientes e a saúde dos colaboradores. Portanto, isto não é uma decisão nada fácil. Nós não queremos estar sem receitas. Nós não queremos ter receitas com problemas. Aqui isto nem sequer é um tema que, para mim, que deve levantar grandes dúvidas. Naturalmente, se todos estamos a perceber os tempos excepcionais que vivemos, deverá imperar aqui uma questão de bom senso, de falar, de tentar mitigar este impacto caso já tenhamos recebido as reservas, conseguir reagendá-las num momento que faça sentido e que seja benéfico para ambos. Naturalmente, se ambos tiverem que ceder, quer nas datas, quer nos montantes, acho que se deverá tentar chegar a acordo, acho que não se deverá extremar as coisas em que não será benéfico para ninguém, ainda para mais, em que
nós não queremos ter a expectativa que isto se possa prolongar por muito mais tempo. Não sabemos como é que vai ser o futuro, como é que nós vamos encarar as viagens, os ajuntamentos, mas também não é isso que nós queremos pensar agora. Nós queremos pensar agora nos adiantamentos, questões de tesouraria, nos direitos dos clientes, e aqui é uma questão de todos os colegas que estarão na área das reservas e vendas, nem imagino sequer as dificuldades que possam estar a atravessar neste momento, conseguir explicar, ter ouvir os clientes, mas neste momento será encontrar bases de entendimento que se tente mitigar o efeito para ambas as partes, porque nós também ficamos totalmente limitados sem saber se vamos conseguir cumprir com essas reservas, mas o que nós queremos acreditar é que sim. Aliás, tudo o que nós estivemos a falar até este momento, nesta tarde, foi que nós estamos a manter tudo para conseguir garantir que temos a capacidade instalada para arrancar e garantir as nossas reservas que nós queremos voltar a trabalhar, e nós queremos é que o nosso crescimento, assim como o crescimento da economia, esse sim se fale em linhas exponenciais e não as da pandemia. Portanto, nós queremos arrancar ao máximo e tudo o que estamos a fazer é garantir liquidez e esse equilíbrio. Portanto, tudo o que for com parceiros, acho que o que devemos encontrar é bases de entendimento. Com os clientes, acredito que possa ser mais difícil, cliente a cliente, e dada a especificidade, por vezes, do próprio segmento, mas o meu entendimento é que se deve fazer todos os esforços para se conseguir chegar a uma base de entendimento em que não se extreme de querer exigir a devolução, em que nós não fechamos porque quisermos, deixámos de ter voos, deixou de haver condições, houve um estado de emergência, há um avolumar de dificuldades que se vê todos os dias que acho que não justifica, para mim, nesta fase, esse tipo de discussão. E, naturalmente, tratar hotel a hotel, cada um tratar o seu caso. Muitas das vezes os hotéis conhecem muito bem os seus clientes, sabem muito bem como gerir estas situações, e se há momento em que eu acredito nas valências das pessoas, acredito que neste momento também conseguem dar a volta a isso. Pronto, na medida do que não for possível, naturalmente teremos que cumprir com as questões contratuais a quais estivermos obrigados, e aí naturalmente não haverá nada a fazer. Paulo Valério, do teu ponto de vista. Eu começaria por dizer que, se houvesse bom senso no mundo, não existiriam advogados, porque não eram precisos para nada, e as pessoas, de modo geral, encontrariam uma solução razoável e sensata para os seus conflitos, não é? Como não há, na maior parte dos casos, não há tanto bom senso como nós gostaríamos que existisse, aí temos um conjunto de critérios legais que vamos ter que avaliar, não é? O que se compreende aqui, fundamentalmente, é que nós aqui no contexto das reservas estamos a falar de um contrato para todos os efeitos, em que uma parte tem uma prestação que é o alojamento ao hóspede e a outra parte tem uma prestação, uma contraprestação, que é o pagamento desse alojamento, e admitindo que não exista na própria reserva nenhuma cláusula que disponha sobre esse tipo de matérias. Isto implica vermos caso a caso os termos e condições das reservas, o modo como isso está estruturado, aí somos remetidos para a lei geral, não é? E, de acordo com a lei geral, nós temos que considerar que se houver um incumprimento nestas circunstâncias, seja por parte dos hotéis, seja por parte dos hóspedes, uns porque não podem receber e outros porque não podem viajar, esse incumprimento, em princípio, poderá ser considerado um incumprimento por motivo de força maior, e por isso um incumprimento que não é imputável a nenhuma das partes, que não resulta de culpa de nenhuma das duas partes, e, portanto, digamos que o negócio é anulado, é resolvido, sem que nenhuma das partes tenha que indemnizar a outra. Isto em termos gerais, sem olharmos para cada uma das situações concretas, ou seja, em termos gerais, inexistindo cláusulas nesse sentido, há aqui uma ideia de acontecimento de evento fortuito, inescapável, de força maior, que permite que uma das partes, ou ambas, não cumpram a sua prestação e não sejam penalizadas por isso. Questão diversa é a questão das reservas e dos valores das reservas que, entretanto, já tenham sido desembolsados, porque se é líquido que, naturalmente, vem de caso a caso, tem que ser fundamentado, e há um conjunto de requisitos que temos que verificar. É líquido que possa haver este incumprimento por motivo de força maior, já não é tão líquido que quem, não estou a dizer que é necessariamente assim,
mas já não é tão líquido que quem, entretanto, recebeu valores de reserva não tenha nessas circunstâncias que os devolver. Ou seja, a ideia de incumprimento por motivo de força maior seria uma ideia em que ambas as partes ficavam quites. Eu não tenho loja e tu não me pagas. A partir do momento em que houve uma reserva, tem que se perceber em que condições é que esse pagamento de reserva foi feito, se há ou não termos e condições associados que limitem este mecanismo das cláusulas de força maior. Eu estou a pensar que há reservas que têm taxas de cancelamento associadas, há outras que não têm, há algumas que permitem cancelamento, outras que não. Portanto, é preciso ver caso a caso para perceber esta questão, que é mais sensível e que tem a ver com o reembolso das reservas que eventualmente já tenham sido pagas. Portanto, a questão do ponto de vista jurídico tem alguma complexidade, mais do que isso, não acontece assim tantas vezes. E, portanto, todos nós vamos aprender um bocadinho com a experiência. Portanto, o que eu acho que é importante fazer é olhar para a situação de cada um dos hotéis ou dos alojamentos, perceber que termos e condições é que têm associados nos seus contratos, nos seus sites, enfim, e percebermos caso a caso qual é a melhor solução para cada uma das circunstâncias. Esta tua questão aqui sobre a força maior, porque um dos principais operadores online, os dois principais, alegaram essa questão da força maior para, no fundo, pressionar e de forma unilateral, porque nem chegaram a acordo com os hotéis, portanto, impuseram-no praticamente de forma unilateral para exigir aos hotéis o cancelamento das reservas. Por aquilo que tu referiste... Peço desculpa, Ricardo, concluo. Parece-me que tem que ser um mútuo acordo ou não, ou neste caso específico. Não se tem que ter um mútuo acordo, mas não basta uma declaração unilateral, não fundamentada, sem a verificação de outros requisitos, para alguém se poder valer de uma conversa de força maior. Não ser o Covid e, portanto, esta situação de quarentena. Tu achas... Não, independentemente de ser o Covid ou não ser o Covid, o instrumento jurídico existe, mas tem que ser aplicado nos seus termos. E aplicá-lo nos seus termos implica fundamentar, implica um conjunto de passos, como, por exemplo, é preciso que quem incumpre por motivo de força maior consiga demonstrar que promoveu todos os esforços necessários para que nenhuma das partes fosse prejudicada, e só, digamos, no esgotamento dessas diligências é que é viável, digamos, um incumprimento por motivo de força maior. Portanto, aqui o que eu diria é que, bem, pedir, todos podemos pedir, comunicar unilateralmente, todos podemos fazê-lo. Depois dependerá de os destinatários quererem ou não litigar relativamente a essas iniciativas. E aí haverá uma avaliação custo-benefício em função do resultado, do impacto desses cancelamentos na operação de cada um e dos custos e da energia associados a um eventual litígio com esses operadores. Mas, vamos ver, esta coisa da força maior não é uma espécie de botão vermelho. Eu quando brinco à apanhada com o meu filho, ele tem aí uns sítios na casa que são o coito, não é? Quando ele vai para a cama, eu não posso apanhá-lo. Quando ele se senta no sofá, também não posso. Isto não é uma espécie de coito que eu carrego e digo força maior e agora está tudo cancelado. Não funciona assim. Portanto, aí, enfim, sem fazer publicidade em causa própria, é importante que cada um veja isso com os seus advogados e avalie e vê eventuais iniciativas a tomar, numa análise sempre de custo-benefício. Claro está, se o impacto não for suficiente para justificar um investimento em litigância, porventura, pode não valer a pena, ainda que seja justo, avançar por uma iniciativa dessa natureza. Tem que ser visto caso a caso. Talvez eu colocava-te aqui a questão da Sara Duarte sobre hóspedes a solicitar terem o mesmo valor para tarifas em agosto que teriam em abril por causa da indisponibilidade de haver, de não conseguirem utilizar as suas reservas. Tu achas legítimo? Achas, como a Sara está a dizer, inacreditável? Vamos lá ver. Eu, tal e qual como também o Paulo Valério estava a explicar, e totalmente de acordo, quando digo que, para mim, como em tudo, acho que se deve primeiro esgotar todas as possibilidades de entendimento. Não havendo, é uma questão de relação custo-benefício, perceber se vale a pena investir ou não
em algum tipo de litígio. Na questão dos clientes, naturalmente, as disponibilidades dos hotéis, os hotéis é que deverão fazer as suas contas se lhes compensa, se não lhes compensa. Naturalmente vem o risco de preços muito baixos, basta já começar a ler as notícias, aproveitamento de uma parte e outra, é aquilo que não se quer, portanto é aquilo que nós queremos evitar. Muito pelo contrário, nós queremos é garantir que após termos ultrapassado esta fase, a manutenção dos preços para nos pagar aquilo que é legítimo pelos valores praticados, pelos custos que temos e para conseguir prestar um serviço de excelência, dependendo daquilo que é o seu hotel, no nosso caso. Portanto, naturalmente irão existir clientes que irão enviar e-mails desse género, mas também me parece legítimo que alguns hotéis tentem conseguir mitigar ao máximo o impacto que vão ter nas suas contas com reservas futuras quando não têm, porque é diferente se eu já tiver um hotel, neste momento tenho o meu mês de julho e de agosto praticamente todo reservado, bem me podem mandar e-mails que eu não vou responder a nada, não é? Naturalmente. O meu receio é ao contrário, que eu chegue a julho ou a agosto e não possa dar essas reservas, portanto, é daquelas questões que as reservas deverão gerir reserva a reserva, as administrações e os órgãos de gestão de cada hotel e as equipas de gestão sabem bem melhor do que ninguém se estão em ponto de conseguir fazer baixa de preços, se devem mexer se precisam de quantidades. Neste momento a nossa incógnita é quando abrir. Portanto, e garantir das reservas que já temos, e existem muitos hotéis que têm já os meses de julho, de agosto e setembro com muitas e muitas reservas, e o que nós queremos garantir é os preços e aliás, os serviços ao nível dos preços que vinham a ser praticados. Todos os equilíbrios que possam advir daqui em diante, naturalmente, terão que ser ajustados também em virtude do que irá acontecer, nós não sabemos, acho que não é o momento para antecipar. Oh, Paulo, mas agora realmente ia colocar a questão sobre o futuro da hotelaria no pós-Covid. O que é que tu achas que vai mudar em relação à hotelaria após esta situação? Acho que há algo que vai mudar transversal a todas as empresas, não só a hotelaria. Nós vamos assistir que nós, Portugal, estamos numa situação muito vantajosa relativamente à desmaterialização de processos no que toca à parte fiscal, contabilística, acesso a dados. Nós, contribuintes, é que fazemos a nossa declaração fiscal. Milhões de contribuintes têm a declaração fiscal feita automaticamente. O e-fatura, neste momento, detém informação com enorme detalhe que nos irá fazer... Se já estávamos num processo de desmaterialização, digamos que acelerado, na minha perspectiva, neste momento vamos colocar este processo em fast forward. Portanto, acho que vai levar a isso. E isto vai ter impacto na hotelaria, em que já temos sistemas muito evoluídos, o facto das pessoas estarem a trabalhar em casa, tudo conjugado, acho que irá potenciar de uma forma brutal e mesmo num processo muito acelerado em termos de otimização dos recursos humanos com recurso à tecnologia, isto é, contabilidade mais rapidamente, digitalizar e ter os documentos lançados, acesso à informação muito mais rapidamente, todos perceberem, incluindo os contabilistas, porque de repente os empresários acordaram e perceberam que precisavam da contabilidade. Normalmente não está fechado em maio, ninguém viu o modelo 22. E neste momento toda a gente, os bancos querem as contas de 2019, estamos em março, muitas empresas não tinham terminado sequer os seus processos de auditoria. Portanto, não só na hotelaria, mas transversal a todos os negócios, acho que vai acelerar aqui algo que nós, Portugal, considero que estávamos num momento que nos vai permitir ser privilegiados nesse, e quem não acompanhar acho que vai ficar para trás. Na questão da hotelaria, de tudo o que tenho lido e tenho visto e do que conheço, tenho em crer que com alguma estabilização entre viagens e poder-se ir à rua e questões de sanidade, sanitárias também estabilizadas, acho que os segmentos de luxo irão disparar e praticamente é manter a capacidade instalada e tem forte potencial com um arranque elevadíssimo. Os outros todos, naturalmente, vamos depender muito da incógnita que é a facilidade de viajar, com o à vontade que as pessoas vão sentir, o pânico ou não, digamos que fazer um comparativo entre aqueles grupos que poderão ficar com muito receio de sair, mas aqueles que só vão querer é fazer férias, não sei como é que este binómio se irá aqui ajustar, mas estou em crer que nesta fase será pensar em termos de desafio, potenciar o que nós estamos a fazer estando em casa, conseguir aumentar o nosso nível de formação, potenciar as nossas ferramentas à nossa disposição, conseguir
fazer com que os colegas que estão na área da informática e no desenvolvimento de software, que estão a passar uma tortura enorme à velocidade que saem medidas para processar salários, processar declarações fiscais, é uma brutalidade. Tentem imaginar como é que se envia uma declaração fiscal da Segurança Social com estas regras todas. Com o layoff, com o apoio à família, com o pagamento de um terço, como é que se tiram as guias, como é que se pagam, como é que se processam. Bom, estamos a falar aqui de desmaterializar os processos em termos das faturas para conseguir conferir os IVAs, pedir os reembolsos. Portanto, acho que não só na hotelaria, vai ser transversal a toda a área, a todo o tecido empresarial. Na questão da hotelaria, acho que será fundamental garantir, dado que são investimentos de valores muito elevados, será com um impacto brutal no que tem, no peso que tem na economia, não tentar garantir o máximo esforço de todos, bancos, colaboradores, empresas, gestores de Estado, garantir a capacidade instalada para que se consiga arrancar com, digamos que, esse ajustamento de arranque tenha o mínimo impacto possível, porque se tivermos de estar a refazer equipas, a contratar, a ter que implementar sistemas, a alterar tudo, processos de insolvência, bem, será muito difícil arrancar. E acho que é uma atividade que tem tudo para arrancar novamente em força. Basta nós olharmos para o que já está a acontecer na Ásia e com, salvo erro, em Hong Kong, em que as reservas, assim que começou a haver alguma movimentação de pessoas, nem que seja por questões profissionais e mesmo numa questão apenas local, tem logo algum impacto positivo. Portanto, acho que neste momento é termos, novamente, manter-nos calmos, manter-nos serenos, trabalhar o dia a dia, apostar na nossa formação, nas tecnologias, e estou em crer que vamos arrancar com grande força, com muita preocupação no que toca à restauração. Na restauração acho que naturalmente tem possibilidade de se calhar arrancar com maior facilidade a abertura de portas, poderá ter a dificuldade de já não haver ninguém para abrir as portas. E esse é o maior receio que efetivamente tenho no que toca à hotelaria e à restauração. A restauração é um tema que tentarei abordar numa próxima sessão. Paulo, Valério, como é que tu vês o futuro da hotelaria? Bem, quer dizer, eu não tenho a pretensão de poder arbitrar grande coisa relativamente a um setor que não é o meu setor de atividade habitual, não é? O que eu acho é que se há setor em Portugal que ao longo dos últimos anos se preparou, investiu, se promoveu, se capacitou, se qualificou para poder responder a este tipo de desafios, é o setor da hotelaria, não é? O investimento que foi feito, quer pelos empresários, quer do ponto de vista público, em promoção, ao longo dos últimos anos, é qualquer coisa de que não há precedentes e cujos frutos nós colhemos ao longo dos últimos anos, fomos colhendo ao longo dos últimos anos. Aquilo que me parece que é importante nesta fase é não baixar os braços, conseguir garantir, digamos, essa capacidade instalada, não destruirmos aquilo que se construiu até agora, na expectativa de que, para lá do Cabo das Tormentas, nós estejamos na linha da frente para podermos voltar a competir neste mercado. Quer dizer, se noutros setores de atividade e comparando países, nós, depois da crise, tenha ela a duração que tiver, teremos mais dificuldade em lidar com países em que determinados setores estão mais avançados e mais capacitados do que o nosso. A hotelaria, o turismo, de uma forma geral, teve um investimento muito significativo e está muito preparado e muito capacitado. Portanto, se nós conseguimos que não se destrua rapidamente esse valor, com moratórias, com incentivos, com dinheiro às famílias, às empresas, com processos de recuperação se tiverem que ser feitos, PERs que permitam dilatar no tempo estas moratórias e aguentar mais um ano, se for necessário, para depois retomar a atividade de uma forma viável, pois que se faça. Portanto, quer dizer, eu acho que há um mau sinal, que é o facto de estarmos a falar de um setor que depende muito daquilo que é a livre movimentação das pessoas pelo mundo, e isso é qualquer coisa que hoje está comprometido pelas razões que conhecemos, mas vamos acreditar que provisoriamente. Agora, o bom sinal e a boa notícia é que é um setor que está hoje em Portugal mais e melhor preparado do que alguma vez esteve, e portanto vamos confiar que ele, ao contrário de outros setores, será também aquele que maior capacidade terá para se reerguer quando passarmos, digamos, o cabo das tormentas.
Olha, estamos prestes a terminar. Eu gostava que vocês deixassem agora uma última mensagem. O que é que gostariam de partilhar neste momento, para além daquilo que nós conversámos? Paulo Revés, começava por ti. Gostaria de partilhar a excelente experiência que tenho estado a ter com todos os colegas e amigos de entreajuda, de aprendizagem, e que é extremamente importante manter-nos ocupados e bem ocupados e produtivos, e em que tem ajudado a manter uma perspectiva de não nos precipitarmos, de conseguirmos estar totalmente atentos, de conseguir agir e de continuar a apostar numa vertente profissional contabilística em que considero vencedor em termos de desenvolvimento de tecnologias e formação, e queria deixar uma mensagem a todos de calma e de serenidade e aguardar, e pegando nas palavras do Paulo Valério, no nosso setor temos condições como nunca tivemos antes, e que não deixem de acreditar que efetivamente irá passar, e com essas condições vamos recuperar a seu tempo. Não nos precipitemos também a tirar conclusões e a fazer futurologia, e agradecer a todos os que me também têm dado um enorme apoio, quer a facultar, quer mesmo quando mandam dúvidas, nos estão sempre a fazer aprender. Isto tem sido uma velocidade estonteante de aprendizagem relativamente às medidas que têm sido tomadas recentemente, e tenho sentido uma enorme solidariedade entre colegas, amigos, profissionais, e isso tem sido algo espetacular de sentir, estando trancado em casa, sinto-me longe, mas sinto-me muito perto. Eu queria agradecer isso a todos os que têm contactado, inclusivamente a ambos que tivemos aqui neste bocado, e agradecer-te a ti, Ricardo, esta oportunidade, e o gosto de ter conhecido o Paulo Valério e ter também a oportunidade de ter ouvido as suas opiniões, das quais tive muito gosto. Paulo, obrigado, Ricardo. Uma nota só, eu diria bastante pessoal. Todos nós temos no dia-a-dia, na gestão das nossas empresas, da nossa atividade profissional, um conjunto de tarefas, de desafios, de projetos que vão ficando adiados porque aquilo que é o ritmo do nosso dia-a-dia não nos permite muitas vezes cuidarmos desses projetos e fazermos-los nascer. Nós não sabemos com exatidão o que é que vai ser o dia da manhã, mas para aqueles que tenham a possibilidade de o fazer, que possamos, sem romantizar a situação que vivemos, porque ela não deve ser romantizada, mas que possamos aproveitar este tempo para, enfim, longe dessa rotina, que era uma rotina mais esmagadora e que muitas vezes nos impedia de avançar em algumas coisas, podermos aproveitar para pegar em alguns daqueles projetos que estavam um bocadinho de lado e podermos encontrar aqui o tempo necessário para os cumprirmos, dessa forma fortalecermos também aquilo que é a nossa capacidade individual e a nossa capacidade empresarial, e encontrarmos uma ocupação, um sentido que nos permita ultrapassar estes tempos que são tempos desafiantes com o máximo de confiança. Portanto, era esta mensagem de confiança e de tentarmos fazer limonadas com os limões que a vida nos está a dar. Agradecer ao Ricardo e à Quase Tudo, dizer que gostei muito também desta interação com o Paulo Revés, e do meu lado, profissionalmente, continuarei disponível para as partilhas que entenderem necessárias. Estamos todos no mesmo barco e temos que chegar ao fim todos no mesmo barco. Claro. Olha, da minha parte, resta-me agradecer aos dois. Paulo Revés, muito obrigado por teres vindo e por teres disponibilizado o teu tempo. A mesma coisa, Paulo Valério, muito obrigado pelo teu tempo. O Paulo Gonçalves não teve a oportunidade de se juntar, ficará para uma próxima oportunidade, e também queria agradecer a todos os que estiveram presentes a ver mais esta sessão. Eu queria recordar que vamos disponibilizar este episódio nas nossas redes sociais, e gostaria de chamar a vossa atenção para a sessão que vamos ter amanhã pelas 11h30, com o Francisco Moser e com o Jorge Almeida, e para continuar a debater este tema. Já estamos a partilhar este evento de amanhã também nas nossas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez aos dois. Obrigado. E bem. Obrigado. Obrigado.